Você sabe o que é o teste sorológico ou RT-PCR para detectar o coronavírus? Se você não sabe, então fica aí que o professor Marcelo vai te explicar. Fala galera, tudo certinho com vocês? Seja bem-vindo ao canal e vamos para mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar de teste sorológico ou RT-PCR na detecção do SARS-CoV-2, que é o coronavírus, beleza? Antes disso, tome sua água, né? Fique hidratado. Eu vou tomar a minha, estou incentivando você a tomar sua aguinha e nessa caneca aí maravilhosa do Chavante. Saúde! Muito bem, então, gente. Vamos falar rapidinho do teste sorológico e do PCR, ambos utilizados para detectar a presença do SARS-CoV-2, que é esse vírus que causa a doença chamada de Covid-19, né? Genericamente chamado de coronavírus. Então existem dois testes, né? Na realidade, um é teste e o outro é o exame para detectar a presença, né, desse vírus no organismo das pessoas. Existe o teste que chamamos de teste rápido, que é o sorológico, e o exame chamado de RT-PCR. Tá? Os dois são utilizados aí para fazer. Vamos entender o que é cada um e como que biologicamente isso representa, né, essas informações para nós. Tá? A gente precisa entender o teste e precisa também entender biologicamente como que o corpo, né, como que o organismo faz para que esse teste funcione, ok? Então a gente vai entender. Primeiramente vamos falar do teste sorológico, que é o teste rápido. Depois, no próximo quadro, vamos falar do RT-PCR, quais são, como é que ele é feito, quais são as suas indicações, por que utilizar, por que não utilizar, ok? Primeiramente eu gostaria de salientar para vocês, né, para vocês que estão vendo o vídeo, para os estudantes que também pretendem fazer vestibular Enem, que isso é um tema forte, que a gente vai explorar também algumas coisas, que ambos os testes, o teste sorológico, o teste rápido e o RT-PCR, gente, ele tem que ser exclusivamente feito por pessoal da saúde, né? Principalmente médico, pessoa especializada na área da saúde. O teste rápido que é comprado em farmácia, o sorológico, você pode comprar na farmácia, mas não é interessante que você faça, porque tem que fazer uma interpretação desse teste, ok? E é legal que o pessoal da saúde faça essa interpretação, porque isso pode te levar a um erro, né? E aí você pode estar infectado e achar que não está e sair espalhando o vírus. Então é interessante já deixar muito claro que isso é feito exclusivamente pelo pessoal da saúde. Por mais que você possa comprar o rápido, que é o único que você consegue na farmácia, o sorológico, não faça, tá? Peça auxílio para alguém da saúde, um enfermeiro ou um médico, ok? Bom, vamos entender aqui então o que o teste sorológico, que é o chamado de teste rápido, o que ele acontece, o que ele verifica? Primeiramente, ele é chamado de teste sorológico porque ele vai utilizar sangue do paciente, sangue dessa pessoa. E por que sorológico? Porque ele vai identificar dois anticorpos que existem no soro dessa pessoa. O que é o soro? O soro é aquela parte líquida do sangue. O nosso sangue é formado por células, parte sólida, né? Essas células são os glóbulos vermelhos, são as hemácias, e os glóbulos brancos, que são as células de defesa. E por parte líquida, que é o soro, que nós chamamos de plasma. E algumas células produzem proteínas, e essas proteínas elas ficam nesse plasma. Essas proteínas, por exemplo, são os anticorpos IgM e IgG. Então o teste ele é chamado de sorológico porque ele vai, obviamente, analisar o soro, o plasma desse sangue, se há presença ou não desses anticorpos. Certo? Então por isso que é chamado de sorológico. Bem, está escrito aqui no quadro que esse teste sorológico ele vai verificar, ou seja, ele verifica a reação imunológica do corpo em resposta ao vírus. Então, por exemplo, o que significa isso? Olha, o teste verifica a reação do corpo em resposta ao vírus. Quando um micro-organismo, nesse caso a gente está falando do vírus SARS-CoV-2 ou qualquer outro micro-organismo entra no nosso corpo, o nosso sistema imunológico ele vai reagir contra esse micro-organismo. Tá?
Então, esse teste rápido ele vai verificar essa reação imunológica em resposta ao vírus. Como o teste ele é específico para o SARS-CoV-2, que é o coronavírus, então nesse teste vai detectar a reação do corpo na presença desse vírus. Então vai ver se o cidadão teve ou não sensibilidade desse vírus, ou seja, se ele foi infectado ao vírus, tá? E como é que essa resposta imunológica ela é observada pelo teste, tá? Através da produção de anticorpos. Então, a resposta que o nosso corpo dá, a resposta que o nosso corpo produz ao vírus vai ser a produção de anticorpos. Tá? E quais são esses anticorpos? Os anticorpos IgM e IgG. O que é IgM e IgG, pessoal? O nosso organismo, o nosso sistema imune, ele produz 5 tipos de imunoglobulinas, que são chamados de anticorpos. Tá? Desses 5 tipos, nós destacamos a IgM e IgG. Esse M e G é a classe da imunoglobulina. O Ig significa imunoglobulina de classe M ou imunoglobulina de classe G. Por isso que chamamos de IgM e IgG. Então, a resposta que o teste sorológico vai verificar é a produção desses anticorpos. Bom, o que é isso? Se o nosso corpo, se o nosso organismo for invadido pelo vírus, por exemplo, o SARS-CoV-2, que é o coronavírus, o nosso sistema imunológico, após um tempo, vai dar uma resposta. E que resposta é essa? Produção de anticorpos, IgM e IgG. Ok? Como que faz isso, então? Através de uma amostra de sangue do paciente. Então, o paciente, a pessoa está com sintomas do coronavírus, da Covid-19, o que ele vai fazer? Vai pegar uma amostra de sangue, vai pingar num recipiente, vou explicar ali, e esse recipiente vai mostrar, se ele produziu essas 2 imunoglobulinas. Ok? Esse é o teste rápido. Bom, como que é recomendado então? Aí é outra coisa muito importante, tá, gente? Coisa importantíssima. Ele é recomendado a partir do 10º dia, ou seja, 10 dias após surgir os sintomas da determinada doença, tá? Eu comecei a ter febre, tosse seca, perdi o paladar, o olfato ontem, posso fazer o teste rápido? Poder você pode, mas provavelmente ele não vai dar um positivo para a Covid-19, mesmo você tendo sintomas. Por quê? Porque é necessário esperar ainda esse tempo de 10 dias. Esse tempo, na realidade, é de 7 a 10, mas aqui tem uma sensibilidade maior. Esse tempo de 7 a 10 dias é chamado de janela imunológica, tá, do nosso corpo. E o nosso organismo, o nosso sistema imune precisa desse tempo, dessa janela imunológica, para quê? Para sensibilizar o sistema imune, dar tempo das células do sistema imune fazer expansão clonal, ou seja, as células serem apresentadas ao vírus e elas começarem a se reproduzir, essas células de defesa, e depois produzir os anticorpos, que são o IgM e o IgG. Antes disso, a célula não produz, ela está se replicando, então a gente não vai encontrar esses anticorpos no sangue. Então, por isso que é recomendado realizar após os 10 dias dos sintomas, aí você vai ter a certeza se produziu ou não esses 2 tipos de imunoglobulina. Bom, e aí você fica pensando, bom, se eu vou fazer o teste 10 dias após o aparecimento dos sintomas, eu já vou estar infectado há 10 dias antes. Poderei estar distribuindo o vírus para todo mundo aí. Isso é verdade. Tá? Isso é verdade. Então, a recomendação é, se você tem um sintoma, você fica isolado. Não tenha contato com ninguém mais. Faça o teste rápido, após os 10 dias. Esse teste rápido, ele não vai ser recomendado, observação, ele não vai ser recomendado, não vai ser utilizado como um diagnóstico, tá, do coronavírus. Por quê? Porque 10 dias depois, pessoal, já vai estar quase na fase lá de convalescência do vírus, tá? Ou seja, aquela fase que o vírus está baixando a sua taxa de replicação. Outra coisa importante que tem que ser falado, o teste sorológico, ele não detecta o vírus em si, tá? Ou seja, você vai fazer o teste e você vai dizer, ele detectou o vírus. Não, o teste sorológico detecta apenas os anticorpos produzidos
contra o SARS-CoV-2. Então, ele detecta os anticorpos anti-SARS-CoV-2. Tá? Qual é a função, então, realmente do teste sorológico? O teste sorológico ele é muito importante, sim, para verificar se a pessoa teve contato com o vírus. Às vezes, a pessoa ela é assintomática, aquela pessoa que não apresenta nenhum sintoma. E aí, como que faz? Não sabe. Então, faz o teste rápido, né, o teste sorológico, para ver se ela já teve contato ou não com o vírus. Isso também ajuda, né, os sistemas de saúde, o governo, né, a fazer aquele gráfico da população que já teve contato e que, teoricamente, está imune ao vírus. Né? Porque se você já teve contato, né, com o vírus, você, teoricamente, está imune. Ok? Por que eu falo teoricamente imune? Porque ainda não tem estudos que comprovem que se você for infectado com coronavírus, você vai ficar imune a esse vírus. Tá? Mas, teoricamente, você já teve contato, então você não desenvolverá a doença novamente. Então, o teste rápido serve para isso. Também serve para detectar a população em massa, né, um controle da população de quem já está produzindo IgG e quem ainda não produziu. Ou seja, aqueles que têm suscetibilidade a ter a doença e aqueles que já foram infectados. Tá? Então, o teste rápido é para essa questão. Obviamente não vai ser para diagnóstico, tá? Porque um diagnóstico vai ser um diagnóstico tardio, tá? 10º dia vai ser tardio e aí não vai adiantar mais nada. Então a recomendação é sintomas, fique em isolamento, tá? Até fazer. Na realidade o RT-PCR que é o indicado, que a gente vai falar daqui um pouco. Certo? Então tem essas características aqui. Ah, pessoal, o teste sorológico. Bom, passando para o outro lado do quadro aqui, nós vamos observar então o que biologicamente isso aqui, desse quadro, está nos dizendo na questão biológica. Por quê? Por que 10 dias? Tá? Por que será que demora tanto tempo para a gente poder fazer um teste rápido? Tá? Vamos entender um pouquinho da questão biológica, de como que age o nosso sistema imune. Certo? Aqui do lado nós temos aqui o vírus, o SARS-CoV-2, né? Que é o coronavírus. Bom, esse vírus aqui ele tem essa capacidade de penetrar nas nossas células, principalmente nas células do sistema respiratório e algumas células do digestório, tá? Tem um vídeo meu lá no canal que eu já falei sobre isso, tá? Sobre viroses e sobre vírus. E aí o pessoal que vai produzir o teste rápido, o que faz? Ele isola esse vírus, purifica uma proteína desse vírus e aí começa a produzir essas proteínas virais. Ele coloca essa proteína viral no testezinho. Ok? Depois o paciente faz o teste. Certo? Já a gente fala disso. Bom, o que acontece então? Se o paciente for infectado com coronavírus, com qualquer outro tipo de vírus, de micro-organismo, nesse caso a gente está falando do corona, do SARS-CoV-2. Então, se o paciente for infectado, o vírus vai entrar nas células dele, vai começar a se replicar, fazer replicação viral, e nesse momento, por exemplo, 1 ou 2 dias após a infecção, nosso sistema imunológico já vai desenvolver uma resposta imune contra esse vírus que entrou. Porque é um agente estranho ao nosso corpo. Então já vai desenvolver a resposta imune. No nosso organismo, nós temos 2 tipos de resposta imune. A nossa imunidade é dividida em 2 partes, tá? Quais são essas 2 partes? A primeira delas é a resposta imune inata, ou resposta imunológica inata. O que significa isso, resposta imune inata? É aquela que você já nasce com ela não é específica e ela não é vigorosa. Tá? É aquela nossa primeira linha de defesa contra os micro-organismos, certo? Nesse caso, contra o vírus. Essa resposta, quem faz parte do sistema imune inato são os epitélios, nossa pele, que é uma barreira de tecido epitelial com células justapostas que não deixa passar quase nada ali entre elas. As mucosas, que é o revestimento das cavidades, geralmente é úmido, da nossa garganta, mucosa nasal, que é onde o vírus prefere entrar, e também as células de defesa. Tá? Essas células de defesa são aquelas que, quando o vírus entra no nosso corpo, ela vai perceber que tem alguma coisa errada. E aí essas células da resposta imune inata, elas vão lá, reconhecem o vírus e pegam a informação desse vírus e levam para um outro local do nosso corpo, que é chamado de linfonodo. Ah, daqui a pouco a gente fala. Então aqui, ó,
Só para deixar claro, a resposta imune inata é uma resposta rápida e inespecífica. Ou seja, ela não vai ter especificidade por nenhum micro-organismo. Então é aquela resposta rápida para tentar combater ele na hora da entrada. Não conseguiu combater na hora da entrada, vai montar a segunda resposta imune, que é a chamada resposta imune adaptativa, tá? Ou resposta imune adquirida. Olha que interessante. Essa resposta ela tem lá o seu início assim, ó, entre o 5º e o 7º dia após a infecção, ou seja, após a entrada do micro-organismo no corpo do cidadão. Então, o 7º dia lá que vai começar a montar, vai começar a dar a resposta imune adaptativa, ou seja, essa resposta vai começar a agir no nosso corpo. Tá? E essa resposta imune adaptativa, olha a característica dela, é uma resposta específica e vigorosa. Por que específica, gente? Ela vai ser específica contra aquele micro-organismo que entrou. No caso do SARS-CoV-2, 7 dias depois que ele entrou no nosso organismo, essa resposta ela vai começar a agir. E ela vai ser contra quem? Contra esse vírus apenas, tá? Então ela é específica. Ela é muito, mas muito vigorosa também. Uma resposta de alto vigor, ou seja, vai aquela resposta que vai tentar acabar com esse vírus aí, de uma forma ou de outra. Essa questão da resposta ser vigorosa, ela vai resultar num processo inflamatório no organismo da pessoa. Processo inflamatório, por exemplo, no caso do SARS-CoV-2, da Covid-19, é aquilo que o paciente sente quando tem a falta de ar, por exemplo. A falta de ar já é a resposta inflamatória e que, por vezes, já vai levar o paciente para a internação no hospital. Se a resposta for mais vigorosa, vai fazer com que o paciente seja entubado e aí por diante. Ok? Então, é uma resposta vigorosa. O que eu quero chegar no ponto específico, mostrar para vocês, tá? Por que isso tem relação lá com o teste rápido, é que perceba o seguinte, a resposta adaptativa aparece no 7º dia. O que ela faz? Produção de anticorpos pelas células do nosso sistema imunológico. Tá? Esses anticorpos eles vão ser específicos contra o vírus. Tá? Se a gente está falando do SARS-CoV-2, essa resposta ela vai ser, esses anticorpos são específicos contra ele. Se a resposta inicia no 7º dia, tá? Então quer dizer que está iniciando a produção dos anticorpos. Ok? Lá pelo 10º dia, já vai ter um pico de anticorpos no sangue do cidadão, ok? E aí, quando você tem bastante anticorpos, tá? É que você consegue detectar no teste sorológico. Então, olha só, qual é a recomendação? 10 dias após surgir os sintomas. Por que 10 dias? A pessoa fica pensando, por que demora tanto? Por quê, pessoal? Porque nosso organismo, a nossa defesa imunológica, ela precisa de 7 dias para montar a resposta imune adaptativa. É essa resposta imune adaptativa que vai produzir os anticorpos. Tá? Entre eles, o anticorpo chamado de IgM, imunoglobulina de classe M, e imunoglobulina de classe G. Tá? Além deles tem a IgA, a IgE e a IgD. A gente precisa falar desses dois no caso do SARS-CoV, tá? No caso do corona. Certo? Então, olha a relação. Início da resposta, 7º dia após a infecção. Pico dessas imunoglobulinas, 10º dia. Quando é que é indicado fazer o teste sorológico? 10 dias após a infecção. Teste sorológico vai fazer o quê? Vai ver a concentração das imunoglobulinas no seu sangue, lá no soro do sangue. Ah, então é por isso, pessoal. A questão de fisiologia do nosso corpo. Por isso que é recomendado lá no 10º dia. Ok? Aí você vai ter uma resposta melhor. Isso faz com que você já está há 10 dias com o vírus. Tá? Então já não serve mais de diagnóstico. Serve para ver se você teve contato ou não. Ok? Então tem que ficar de olho. Qual é o teste recomendado nesse caso? Fazer o RT-PCR, que a gente vai falar daqui a pouco. Certo? Então fica de olho aí. Olha só. Então, se a gente pegar na interpretação, tá? Rapidamente falando, só para a gente dar uma olhada aqui, o teste, o teste sorológico, o teste rápido, ele é feito numa plaquinha, num papelzinho
parecido com aquele teste de gravidez. Nesse papelzinho, nessa plaquinha, a empresa, né, o laboratório que produziu o teste, ele fez o quê? Ele pegou proteínas desse vírus, purificou e jogou nesse papelzinho aqui. Essas proteínas estão nesse papelzinho aqui, certo? Essas proteínas, elas vão estar ali, que chama-se de antígeno. O antígeno viral está nesse papelzinho. E quando o cidadão produz essas imunoglobulinas anti-SARS-CoV-2, se ele for infectado, ele vai produzir essa imunoglobulina, tá? Se ele for infectado com o vírus, ele vai estar produzindo. E aí, ele vai fazer o quê? Quando coleta o sangue, uma amostra de sangue, coloca aqui numa covinha que tem nesse teste, esse sangue vai escorrer para cá. Aí você vai ver que vai ter um C, um M e um G. O C é de controle, para ver se o teste está ok. O M vai identificar a presença de imunoglobulina de classe M e o G vai identificar a presença de imunoglobulina de classe G. Então vai aparecer essas linhazinhas vermelhas aqui, quando você coloca o sangue. A imunoglobulina de classe M, a IgM, ela é produzida na fase aguda da doença. O que é a fase aguda da doença? É quando o vírus está fazendo replicação, quando o vírus está ativo, fase inicial da doença. A imunoglobulina de classe G ela é produzida tardiamente, significa que você já está quase sem a presença do vírus no corpo. E é aquela imunoglobulina que vai ficar no seu organismo mesmo após você já tendo se livrado do vírus. É o que acontece no caso das vacinas. A gente tem imunoglobulinas de classe G contra esse vírus, ou contra os vírus que você foi vacinado. Certo? Olha o que acontece então. Se você faz esse teste, coloca uma amostra de sangue e apareceu o risquinho só no C, o exame está legal, ok? Se não aparecer risquinho vermelho nem no M, nem no G, vai dizer assim, IgM e IgG não reagente. Se não é reagente, significa que o seu corpo não produziu IgM e IgG contra o vírus. Se seu corpo não produziu, o vírus não entrou no seu organismo. E essas duas linhas não vão estar pintadas. O seu teste sorológico deu negativo. Agora, se aparecer IgM reagente, ou seja, a linhazinha só na IgM, vou tirar aqui, ok? Aparece a linhazinha no C, o C vai ficar sempre, que é o controle, aparece a linha só no M, vai dizer que é IgM reagente e IgG não reagente. Significa duas coisas, aí tem que ficar esperto, Significa o quê? Primeiro, que você está na fase inicial da doença, aí tem que confirmar, fazer o teste de novo, passar um tempo fazer o teste e fazer o RT-PCR, que é o mais específico, ou significa que é um falso positivo, Vou pegar a caneta aqui. Bom, quando aparece o outro caso aqui, se não tiver a linhazinha aqui, IgM, e aparecer só a IgG, significa que você teve sim a doença. Você teve o vírus e você já está na fase de convalescência, ou seja, o vírus já está quase fora do seu corpo, mas você produziu essa imunoglobulina contra o vírus. E se o exame aparecer IgM e IgG reagente, os dois, significa que você ainda tem o vírus e você está infectado com esse vírus, Ressalto para vocês, pessoal? Isso é interpretação médica, Então, é o profissional da saúde que tem que fazer a interpretação desses exames, Outra coisa interessante é que se você fez vacina contra outro patógeno, por exemplo, contra o H1N1, que tem a sua sazonalidade agora, o vírus do influenza, provavelmente se você fizer um teste sorológico anti-SARS-CoV-2, que é o coronavírus, pode dar uma reação cruzada e aí dar um falso positivo, um falso negativo. Esses testes sorológicos também eles podem dar algum resultado que não seja confiável. O certo é fazer o RT-PCR, que é o teste de biologia molecular. Tá ok, gente? Esse é o correto que se deva fazer. Certo? Bom, então, só para deixar claro para vocês, só para a gente entender novamente, a relação da nossa imunidade, a inata e a adaptativa, com o tempo para fazer o teste sorológico. Essa é a relação que a gente precisa fazer. Para você que está estudando aí, vai fazer vestibular, vai fazer o Enem,
Tenha, então, em mente que aqui pode ser cobrado vários conteúdos de você. Por exemplo, se a gente está falando de sorológico, teste sorológico, pode cobrar questão de sangue para você, tecido sanguíneo, o que é o plasma, o que é a parte de elementos figurados do sangue. Aí pode entrar nessa questão aqui. Pode cobrar sistema imunológico da parte de fisiologia humana para você, né? Quais são as células do sistema imunológico, tá? As células que produzem os anticorpos, tá? Que são os plasmócitos que tem no nosso sistema imunológico, ok? Então tem que ficar esperto aí, tá? Fazer essa relação aí. E para quem não vai fazer o vestibular, vai fazer Enem, ter o cuidado, né? Nessa época de pandemia, todo cuidado é pouco, todo cuidado é necessário e sempre procurar a orientação de um profissional da saúde para você ficar melhor, tá ok? Vamos falar do RT-PCR então? Vamos, né? Eu vou trocar o quadro aqui e já a gente volta, ok? Não sai daí. Beleza então, gente? Voltamos aí, ó. Rapidinho, já trocamos o quadro, já colocamos agora o RT-PCR. Vou tomar mais uma aguinha, hoje o tempo está muito seco aí, a gente precisa se manter hidratado em época de pandemia. Saúde aí para vocês. Beleza então, pessoal. Pessoal, a gente falou agora há pouco do teste rápido sorológico, né, para detecção do SARS-CoV-2, que é o coronavírus. Agora a gente vai falar do RT-PCR. Esse teste, tá? Na realidade não é teste, é exame. Tá? A gente costuma falar teste, mas na realidade ele é um exame, sim. Esse exame, já vou adiantar para vocês, é o que é utilizado para diagnosticar a doença Covid-19. Ou seja, é ele que vai dizer se o cidadão tem ou não a doença, e com certeza, tá? Porque é um teste muito específico, um exame muito específico. Tá? O RT-PCR vem da sigla do inglês, tá? Que está descrito o que é isso. Ele quer dizer, no nosso velho e bom português, reação em cadeia da polimerase com transcrição reversa. E que isso, gente? O que é? Reação em cadeia da polimerase com transcrição reversa. Primeiro, transcrição reversa é feita por uma enzima chamada de transcriptase reversa. Se você não lembra o que é isso, vai dar uma olhadinha lá na minha aula de vírus, que eu estou deixando ali também, né? Deixando aqui para você dar uma observada. E a gente fala o que é transcriptase reversa. Tem nos vírus e no laboratório também. E reação em cadeia de polimerase, se a gente lembrar o que é uma polimerase, é uma enzima que replica os ácidos nucleicos. Faz o que? Replicação de DNA e replicação também de RNA. Chama-se de polimerase. A gente já vai entender, tá? Esse é o nome, tá? Nome do exame. Por isso que ele tem RT, de transcriptase reversa, PCR, de polimerase, C, de cadeia, do inglês, chain, e R, de reação, tá? Por isso que dá esse nome. Bom, o exame, o que ele utiliza, então, nesse caso? Ele vai utilizar o quê? Não mais amostra de sangue, como lá no sorológico. Ele vai utilizar amostras de secreção do indivíduo. Que secreção é essa? Secreção do nariz ou da garganta, tá? Orofaringe, nasofaringe. Ok? Então, vai utilizar essa secreção. O que esse exame detecta? Ele não detecta imunoglobulina, como lá, ele detecta o genoma viral. Então aí você vai ter certeza, se der positivo, o vírus estava em você. Você tinha o vírus, porque ele detecta o genoma. O que é o genoma viral? É o ácido nucleico, RNA, no caso do SARS-CoV-2, é um vírus de RNA, ele detecta esse RNA do vírus nas suas células, por isso que ele vai ser utilizado como diagnóstico, tá? Em qual período é indicado para fazer o RT-PCR? Tá? 2 a 3 dias pós os sintomas. Que é quando começa, por exemplo, o aparecimento dos sintomas é 2 a 3 dias após o vírus entrar no seu corpo. Então você já pode fazer o RT-PCR, que vai dar sim um positivo. Quando é que não é indicado? Eu não escrevi aqui, mas quando não é indicado fazer o RT-PCR, gente, lá depois do 10º dia, 11º, que aí a carga viral já vai estar bem baixa, tá? E aí você fazer o RT-PCR pode ser que dê um resultado que não é o esperado, tá? Ele não detecta a carga viral porque o vírus já vai estar em baixa no seu corpo. Esse vírus aqui, ele é considerado padrão ouro, tá? Nos laboratórios aí é padrão ouro porque
ele vai ser aquele exame top de linha, tá? O que vai identificar, e ele sim vai ser utilizado como diagnóstico. Então, a medicina, os médicos utilizam, então, esse exame para dizer, bater o martelo, você tem Covid-19, você não tem. Então, ele é o diagnóstico. O teste sorológico já não é interessante ser como diagnóstico. O teste sorológico, a gente viu, é utilizado para a gente saber a quantidade de pessoas que foi infectado ou não com o vírus. Aqui não, aqui já detecta no segundo e terceiro dia e já coloca o cidadão em isolamento. Tá? Uma pequena observação. O teste sorológico que a gente viu antes, você vai lá na farmácia e compra. Esse aqui não. Esse aqui você vai precisar ir a um laboratório, fazer a coleta em local especializado. Esse material que a gente pega, a secreção que é coletada de você, vai para um laboratório próprio, e não é qualquer laboratório, gente, não é mesmo, tem que ser um laboratório específico de biologia molecular, porque não pode haver contaminações. Não existe. Se tiver contaminação na amostra, no recipiente que você vai colocar a amostra para fazer o exame, já dá tudo errado. Então não pode. Então é um laboratório próprio, e os profissionais que vão fazer esse exame, eles precisam ser especializados. Então o profissional precisa saber e entender e manipular os equipamentos. Precisa entender muito bem de biologia molecular. Tá? Então não é qualquer um que faz. Ok? Qual é o tempo médio para obter a resposta? De 24 a 48 horas. Esse é o tempo que demora para fazer o exame em condições normais. Ok? Condições normais, o laboratório faz isso. Só que agora, na época de pandemia, pessoal, imaginem a quantidade de exames que tem para fazer. Então não vai ser em 48 horas. Tem exames chegando a ficar 15 dias lá em espera para ser feito. E isso a gente entende porque não são todos os laboratórios que podem fazer. Então imagine a sobrecarga nos laboratórios que fazem esse tipo de exame. Então é porque existe uma sobrecarga por conta da pandemia, por isso que demora, mas o tempo médio para você fazer o exame é esse aqui, certo? Então é isso aí, tá? Então fique atento, né? Ele não vai ser exame sorológico, não vai ser sangue, não vai ter nada, é o exame de secreção, que ele detecta o genoma do vírus, o genoma viral. Tá? Então você vai ter certeza se tem o vírus ou não. 1 a 2 dias, e não é recomendado fazer lá depois do 10º dia. Beleza? Ó, vamos entender como que é biologicamente falando, tá? A questão biológica agora. Aí, você que vai fazer vestibular, Enem, se liga aí na dica, que são outras coisas diferentes para detectar o mesmo vírus, tá? Então, nesse momento, o que vai acontecer? Vai identificar o genoma do vírus, ó. Esse coisinha vermelha aqui, ó, é o genoma, é o RNA viral. E por que está na secreção, Marcelo? Porque imagina só, o vírus está dentro da sua célula. Na sua célula, o vírus larga o genoma dele. E quando você produz uma secreção, as suas células de defesa fazendo secreção, produzindo essa secreção, e ali vai ter genoma do vírus, obviamente, porque o vírus está dentro das suas células, tá? Então, aí é uma coisa diferente. Então, o caso, a gente já nem diz, o caso é suspeito, tá? Então, o indivíduo apresentou sintomas, então esse caso suspeito, esse paciente suspeito, o que vai acontecer com ele? Vai ser feita a coleta da secreção, tá? Essa secreção é a secreção da orofaringe ou da nasofaringe, ok? Do nariz ou da garganta. Como é que se coleta? Com suave, tá? Que é tipo um cotonete com uma haste muito grande, tá? Então, é um exame que tem um certo incômodo, porque ele vai ter que introduzir o suave na cavidade nasal e ir até lá em cima, onde tem a mucosa nasal, e coletar a secreção, ou introduzir o suave na garganta, que aí é pior ainda um pouco, pode provocar até vômitos, e coletar a secreção. Coletou essa secreção, pessoal, o que ele vai fazer? Vai colocar num recipiente fechado e vai levar para o laboratório onde vai ser feito o exame. Esse material, tá? Então, ele vai passar para o exame de biologia molecular, é interessante, aqui é biologia molecular, sim, tá? Vai passar para o exame de biologia molecular e aí vai ser em 3 passos. Estou falando de forma geral aqui, não estou sendo tão específico. Vai ser feito em 3 passos. Primeira coisa, o que vai fazer com esse material? Claro, obviamente, lá no laboratório, tudo bonitinho, separado, higienizado, esterilizado, sem nenhuma contaminação. Primeira coisa que tem que fazer é colocar essa secreção com genoma viral
a ação de uma enzima chamada de transcriptase reversa. Por quê? Transcriptase reversa. Porque primeiro precisa transformar o RNA do vírus, porque o SARS-CoV-2, coronavírus é um vírus RNA, precisa transformar esse RNA viral em DNA. Tá? Então quem faz isso? A transcriptase reversa, transforma o RNA em DNA. Esse é chamado de cDNA. Ó, cDNA. Chamado assim porque ele é um DNA complementar. Complementar a quem? Ao RNA viral. Feito isso, passa por um segundo passo, que é a reação em cadeia de polimerase. O que a reação em cadeia de polimerase faz? Já falei lá no outro lado. A polimerase é uma enzima que produz fitas de ácidos nucleicos, DNA e RNA. Uma vez separado esse DNA, a gente precisa amplificar ele. O que é amplificar? Aumentar o número de moléculas de cDNA, que é o DNA complementar ao RNA viral. Por que tem que amplificar o número de moléculas de DNA? Para que o aparelho consiga detectar isso. Então, a reação em cadeia de polimerase, ó, não esquece aqui, a enzima polimerase, a DNA polimerase nesse caso, ela vai produzir mais cópias do DNA complementar do vírus. Feita essa amplificação, passa por um aparelho do laboratório que vai fazer a detecção desse genoma viral. Ou seja, se tem um genoma viral, essa máquina vai detectar, opa, aí tem um genoma viral. E aí, detectando o genoma viral nessa secreção, vai ser o teste positivo para o SARS-CoV-2, tornando assim positivo. Tá? Então vejam que aqui a maquinaria é uma maquinaria já bem diferente do teste sorológico. E para você aí que está estudando para o Enem, para os vestibulares, tem que ter um pouquinho de atenção, porque aqui entra questão de replicação de DNA, ó, DNA polimerase, então tem que dar uma olhada nas aulas de replicação de DNA, para entender isso aí, pode cobrar isso de você. Entra também na questão da ação de enzimas chamada de transcriptase reversa, que é aquela que transforma um RNA em DNA, isso tem nos vírus. A questão toda de biologia molecular, de ácidos nucleicos, ok? Isso é muito importante, muito interessante. Certo, gente? Legal? Espero que tenha esclarecido um pouco mais aí para quem tinha um pouco de dúvida na questão de teste rápido, sorológico e RT-PCR, no caso do coronavírus, da Covid-19, né? Espero que isso passe rapidamente, essa pandemia aí que está assolando o nosso mundo, e que já ceifou milhares de vidas. A gente fica na torcida e isso vai passar uma hora. Né? Também reitero para vocês de novo, sigam os protocolos, né? Os protocolos das Secretarias de Saúde, da Organização Mundial de Saúde, né? Distanciamento social, a higiene de suas mãos, usar a máscara, isso é muito importante nessa hora para você ficar livre desse vírus aí, para a gente tentar manter o máximo de vidas. Tá? Se você gostou aí da nossa aula, eu peço para você que se inscreva no canal, deixe o seu like aí e coloque lá nas sugestões, nos comentários, sugestões de aulas que a gente possa fazer. Tá certo, gente? Foi muito bom ter estado com vocês. Um grande abraço aí e até a próxima!